Bom, se vocês têm acompanhado a nossa série de vídeos sobre o curso de desenvolvimento no Code, você acompanhou que a nossa última aula a gente fez a nossa primeira integração com o banco de dados, né? A gente pegou o nosso projeto e implementou ali um login e registros, a parte de autenticação, né? Que é basicamente só poder acessar determinadas páginas se o usuário tiver logado, né? E se você bem reparou, a gente fez o esquemazinho, né? Eu vou até compartilhar aqui com vocês novamente. A gente fez o esquemazinho da nossa estrutura MVC, que mais uma vez, só lembrando, nada mais é do que separar o sistema em três camadas, né? Que é o model, que é o banco de dados, view, que é a visualização do usuário, o front-end, e o controller ali, que é o back-end, né? Então, a gente desenhou o esquema onde o nosso model seria o Supabase, a nossa view seria em React, utilizando inicialmente o Lovable, e o nosso controle seria em Node, que a gente ainda não chegou a desenvolver, né? Então, fizemos aqui a nossa etapa de view e a nossa etapa do model, né? Porém, entretanto, todavia, a gente sempre vem batendo aqui no nosso canal a respeito da utilização do Supabase, né? Nós fomos os primeiros aqui no YouTube a falar justamente sobre os problemas de segurança do Supabase. E aqui eu já quero fazer um adendo, né? Trazer um informativo. O Supabase, ele não é um banco de dados. A gente já veio falando isso em alguns vídeos, né? Mas, tecnicamente, o Supabase, ele não é um banco de dados. O Supabase, ele é um conjunto de ferramentas que facilitam o desenvolvimento no code, e dentre as ferramentas dele que ele tem ali para poder você utilizar, ele tem o banco de dados, né? Então, eu fiz até uma analogia, eu até anotei aqui que eu gostei muito quando eu estava preparando essa aula para vocês, que é o seguinte: se o SQL, que é o banco de dados, é o motor de um carro, o Supabase é o carro completo, com volante, painel, banco de couro, ar-condicionado, pronto para dirigir. Você ainda pode usar só o motor, que no caso seria só o banco de dados puro, mas o Supabase te entrega ele com tudo integrado para você começar a andar sem montar o carro do zero, né? Então, em tese, o que, é que a gente está querendo dizer? Banco de dados é uma ferramenta onde você vai armazenar informações. Lembra do exemplo da aula passada? A gente falou sobre a planilha de Excel? Bom, então o banco de dados é basicamente isso. Ele é uma ferramenta que vai armazenar as informações do seu sistema. Porém, o back-end de uma plataforma, de um aplicativo, ele não se resume só a banco de dados. Dentro do back-end, você precisa ter um sistema de login e de registro, você precisa ter controladores que vão controlar ali determinadas funções do sistema. Então, o que o Supabase faz é te entregar já tudo isso implementado para que você possa utilizar de maneira mais simples e objetiva. No entanto, todavia, existem alguns problemas do Supabase quando ele vai te entregar tudo isso já pronto. Eu também fiz algumas anotações aqui, que são limitações que você precisa considerar. Limitação são. Então eu anotei aqui algumas coisas que a gente tem que levar em consideração quando se trata do Supabase, que são as limitações que você precisa entender que ele tem. Eu fiz até algumas anotações aqui que eu vou compartilhar com vocês. Vou até puxar aqui para outra página para poder mostrar para vocês algumas anotações que eu acabei fazendo. Vou aumentar aqui a tela. Então, perfeito. Primeira coisa que a gente precisa entender quando se trata do Supabase, tá? Primeiro, custo por uso. O Supabase cobra por requests, stores e dados transferidos. Pode ficar caro. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada vez que você faz um tipo de consulta ou um tipo de conexão com o Supabase, ele vai te cobrar por aquele valor. Então, dependendo da escala do teu projeto, isso vai ficar muito caro, tá? Segunda coisa, limite de Edge Functions. São em Deno, não em Node.js. Pode limitar libers e performances mais críticas. O que isso quer dizer? O Supabase, o back-end que ele te entrega ali, porque o Supabase basicamente é um back-end pré-montado para você poder utilizar, né? Então, as funções que ele vai executar para que o teu sistema funcione, elas são chamadas de Edge Function. São funções, né? A gente não vai entrar em termos muito técnicos, mas as funções que ele utiliza
para dar funcionalidade ao teu front-end, ele não é em Node. Então, lembra que a gente até conversou, a gente decidiu utilizar o nosso back-end em Node, porque já que o React é em TypeScript, ia estar todo mundo em casa. Então, os dois sistemas iam conseguir se conversar. Eu poderia muito bem aqui, ao invés de utilizar Node, utilizar o Python para utilizar o back-end. Eu poderia utilizar aqui o PHP para poder fazer o back-end. Então, mas a gente decidiu utilizar Node para que os dois sistemas pudessem se conversar ali. No caso do Suplabase, ele não utiliza o Node, ele utiliza o Deno. Isso vai gerar alguns problemas. Vamos supor que futuramente você quer criar uma API, né? Você vai consumir, na verdade, uma API. Então, você montou o seu front-end ali tudo bonitinho em React, papá, com a API, tudo direitinho. Quando você foi conectar com o Suplabase, deu problema. Por quê? Porque como o Suplabase não trabalha com Node, ele trabalha com o Deno, ele não tem ali, ele vai ter conflitos na integração. Então, você vai ter que refazer todo o projeto. Enfim. Então, esse é mais um problema do Suplabase. Terceiro problema do Suplabase são webhooks com delay. Webhooks podem ter atrasos em segundos para emissão, para missão crítica, isso atrapalha. Talvez você não vá ter isso aqui como problema agora, mas quem está desenvolvendo sistemas que precisam ali de uma latência quase que mínima, isso vai gerar um problema. Imagina que você está trabalhando com uma aplicação financeira, né? E assim que você recebe uma informação, por exemplo, da Bolsa de Valores, você precisa fazer alguma coisa específica. Nesse seu caso aqui, você vai ter um problema gigantesco, porque o Suplabase ele vai ter esse delay. Então, vamos supor que se o preço de uma ação na Bolsa de Valores chegar a X, eu preciso que o meu sistema faça Y. Você vai ter um problema de delay, então não é indicado utilizar o Suplabase para esse tipo de comunicação real-time, tá? Quarto grande problema do Suplabase. Multinense complexo exige RLS. E RLS mal feito é igual a desastre em segurança e performance. Aí aqui vai o ponto que eu mais critiquei aqui no nosso canal no YouTube. Inclusive, nós começamos esse canal falando sobre isso, né? Que são que é a segurança do Suplabase. Flávio, você está querendo dizer que o Suplabase ele não serve? Não, ele serve. Só que ele serve para o propósito que ele foi desenvolvido. Qual é o propósito do Suplabase? Ser uma ferramenta alternativa para que desenvolvedores no-code possam ter uma aplicação inicial funcional sem precisar desenvolver nada do zero. Então, poxa, eu quero desenvolver um sistema, quero ver como é que ele vai ficar, eu quero ver se o público vai aceitar o meu sistema, se vai dar lucro e tal. Então, eu não quero gastar para isso. Eu não quero gastar com back-end, eu não quero gastar com servidores. Então, o que é que você faz? Você utiliza o Suplabase para fazer um MVP do seu sistema. Para ver como é que ele vai funcionar, tudo bonitinho. Ele não serve para você comercializar. Pelo menos não é o ideal. Por quê? RLS. O RLS do Suplabase é como ele se comunica com o front-end. Ele se comunica com o front-end através de uma API de autenticação. Então, em 90%, em 99% dos sistemas que utilizam o Suplabase, essas chaves elas ficam expostas. Então, como é que a gente faz para proteger um sistema que, por padrão, ele fica exposto às chaves públicas? É você criando políticas de segurança, os famosos RLS. Então, já que facilmente uma pessoa consegue ter acesso às chaves públicas do meu sistema, então, como é que eu faço para me proteger? É limitar o que a pessoa pode fazer ou não com essas chaves públicas. Então, você precisa criar ali políticas de RLS. Por exemplo, um usuário autenticado, ele não pode manipular uma coluna de um outro usuário, a não ser que esse usuário seja um usuário administrativo. E a não ser que esse usuário administrativo tenha uma permissão Y. Então, você percebe que você vai criando, como é que eu posso dizer? Você vai criando regras de comunicação, você vai criando regras de limitação. Só que, para que essas regras de limitação sejam realmente seguras, elas têm que ser muito bem feitas. E o desenvolvedor no code inicial não entende disso, não entende de protocolos de segurança. Então, na minha opinião, esse é um dos piores fatores e é o fator que eu mais critico do Suplabase, porque você não deve utilizá-lo. Porque se o Suplabase foi feito com a ideia de ser uma ferramenta que vai otimizar a performance e que vai facilitar o processo para quem não é programador, então como é que ele deixa na mão de quem não entende os protocolos de segurança? Então, esse é um dos pontos que eu mais critico do Suplabase, que é a questão de segurança, justamente pelas questões de RLS, tá? Então, esse é o primeiro ponto.
O quinto ponto, né? Sem sharders horizontal, PostgreSQL escala verticalmente por padrão, ou você pode mesmo gerenciar isso. Aqui a gente não vai entrar muito no termo técnico, mas ele está falando sobre a escalabilidade do projeto no acrescimento de tabelas. A gente vai deixar esse assunto um pouco mais para frente. E o último ponto que eu anotei, né, é que ele fica preso na arquitetura Supabase. Migrar depois para um Postgres puro exige um esforço moderado. Ou seja, o Supabase, quando você acessa um banco de dados, por exemplo, em MySQL, e você, eu quero mudar de MySQL para Postgres. Você vai lá no seu MySQL e você baixa o SQL do projeto, já com as informações registradas, já com tudo bonitinho, né? Eu quero migrar de Mongo para Postgres, ou eu quero migrar de Postgres para Mongo, ou para MariaDB. Então, a migração entre bancos de dados é muito simples. Você baixa o SQL e faz a migração da estrutura e dos dados já cadastrados. No Supabase é um pouco complicado. O máximo que o Supabase permite você fazer é baixar a estrutura. Ele não permite você baixar dinamicamente as informações já cadastradas. Então, poxa, montou o sistema em Supabase, o sistema começou a crescer, tem ali já muitos usuários cadastrados. Eu quero mudar para Postgres. Você vai ter um trabalho moderado, porque você vai pegar a estrutura do Supabase que já foi criada, vai recriar ela no Postgres e depois você vai ter que criar uma função para migrar as informações manualmente para o outro banco de dados. Ou seja, o Supabase não permite fazer isso dinamicamente. Você tem que criar uma gambiarra para pegar os dados que estão no Supabase e jogar para outro banco de dados. Isso é uma coisa terrível, né? Então o Supabase ele meio que obriga você que não entende a utilizar ele pelo resto da vida, ou até você ter o conhecimento técnico necessário para poder fazer essa migração. Então, esses são 6 pontos aqui que eu listei que são cruciais. Então, Flávio, você indica utilizar o Supabase? Sim, se você não entende e você quer ver como seu sistema vai ficar antes de você construir um back-end, antes de você fazer toda a estrutura, você quer ver primeiro como vai ficar? Utilize o Supabase, porque ele já tem recursos de login, de registro, de autenticação, ele já tem recursos ali de e-mail, ele já tem recursos ali de protocolos de administração. Então, ele tem uma interface atrativa, bonitinha, didática, dinâmica, interativa. Mas, poxa, Flávio, o meu projeto, eu quero sim levar ele para frente. Eu já tenho tudo construído, eu quero já montar um projeto para já startar ele e colocar online. Então, não indico você utilizar o Supabase, eu indico já você utilizar um back-end nativo com o Postgres ou qualquer outro banco de dados. Tá? Então, a conclusão sincera aqui. Se você está começando um SaaS para vender um produto e escalar, o Supabase é ótima escolha inicial, desde que você domine a RLS e a estrutura multinense com segurança. 2. Prepare-se para migrar no futuro se escalar muito, ou seja, se você começar a escalar, ter muitos registros ali, muitas informações, é importante que você já tenha em mente que você vai precisar migrar em algum momento do seu banco de dados. Não depender de APIs externas que exigem Node puro, pois o Edge é igual a DEN, que a gente conversou lá no início. Então, se você vai pensar em utilizar uma API que ela é em Node, não utilize o Supabase, porque você vai ter que criar gambiarras para fazer funcionar. E gambiarras e sistemas não combinam muito bem, tá? Eu esteja disposto a pagar mais por conveniência no início, tá? Então, também é o ponto que a gente falou sobre os valores do Supabase, que são extremamente absurdos na escala, né? Então, use o Supabase para lançar e validar, para testar a sua plataforma. Depois migre para Postgres mais um back-end próprio, exemplo, o Nest.js. Se o projeto for crescer muito, né? Então, basicamente, esses são os problemas do Supabase. Então, mais uma vez nesse canal, a gente vai andar na contramão de tudo que está sendo vendido por aí. Nós vamos mudar de Supabase para o Postgres. E por que eu vou fazer isso? Porque não vai adiantar, como o intuito desse curso é ensinar vocês a ter uma ferramenta segura, didática, simples, objetiva e que seja fácil de desenvolver. Não adianta eu fazer tudo isso utilizando o Supabase, sendo que lá na frente você vai ter que trocar de todo jeito. Então, como você já entende como funciona o Supabase e já sabe utilizar ele para fazer protótipos, então, na nossa aplicação aqui real, a gente vai trocar o Supabase pelo Postgres. E por que a gente vai fazer isso? Na verdade, o porquê que eu escolhi o Postgres, né? Vocês podem até falar,
Poxa, tem outros bancos de dados. Tem, por exemplo, o MySQL, né? A gente tem também o MariaDB. A gente tem um Mongo também. Então a gente tem muitos. Epa, acho que aqui nada a ver. Então a gente tem muitos bancos de dados. Mas por que que a gente. Por que que eu escolhi utilizar o Postgres? Porque ele é o banco de dados mais robusto que a gente tem atualmente. Sem falar que o Suplabase se baseia nele. Então, se você já desenvolveu seu projeto no Suplabase, para migrar para o Postgres você não vai ter tanta dificuldade, já que eles se baseiam no mesmo banco de dados, né? E nada melhor do que já ensinar para vocês um banco de dados moderno, que vocês podem abraçar ele ali pelo resto da vida de vocês com desenvolvimento, a não ser que tenha alguma atualização muito drástica no futuro, né? Então, por esse motivo, a gente escolheu o Postgres, né? Então, a gente vai trabalhar com um banco de dados nativo. Nós vamos deixar o Suplabase de lado e nós vamos criar o nosso próprio Suplabase. Nós vamos criar o nosso back-end do zero, com um banco de dados do zero. Vocês vão aprender a manipular banco de dados, tudo bonitinho. Então a gente já vai colocar aqui no nosso esquema que não utilizaremos mais o Suplabase, utilizaremos agora o nosso banco de dados com Postgres, tá? Então vou deixar ele aqui anotadinho. Vou migrar já a nossa setinha para cá. Nós agora vamos utilizar o Postgres. Eu já posso vir aqui e deletar o nosso amiguinho Suplabase, que nos ajudou muito no início, mas daqui para frente não será mais necessário, tá? Então, na próxima aula, a gente já vai agora reconectar o nosso projeto. Vou ensinar vocês como baixar um banco de dados no Postgres, como configurar ele, como conectar, ferramentas necessárias, para que a gente possa dar início ao nosso back-end, já fazer ali os logins, os registros e todas as funcionalidades necessárias para fazer o nosso projeto rodar. Então, dito isso, vamos para a nossa próxima aula.